nenhuma a ação anulatória do termo de renúncia, o que vai ensejar naturalmente a anulação da partilha. Professor Braulio, me ajuda numa questão. Se for partindo da postulagem de ajustar uma ação anulatória, seria no juízo de família? Sim, seria no juízo de família. Os autores... A ação anulatória tramitaria, inclusive, na mesma vara aonde foi feita a renúncia e onde foi feito o inventário. Né? Então, a ação anulatória seria endereçada a um juízo especializado de família naquelas comarcas onde existe juízo especializado de família. No interior do Estado, lá na maior cidade da fronteira oeste do Estado do Rio Grande do Sul, que é Itaqui, lá não tem juízo de família, só tem 2 varas, e aí, claro que o inventário tramita numa vara cível, mas porque não tem vara especializada. Aqui em Porto Alegre, que nós temos 8 varas de família no Foro Central, esta ação anulatória seria nas varas de família. A ação indenizatória contra o advogado, inegavelmente, na vara civil. Em relação aos autores dessa ação anulatória, seriam os 3 filhos, ou teríamos ainda a viúva, ou seriam apenas eles? Eu acho que a viúva não é parte na ação indenizatória. A viúva não teve nenhum prejuízo. Os direitos dela não foram atingidos em absolutamente nada. Na verdade, quem teve seus prejuízos aqui atingidos foi os filhos. Então, a ação indenizatória seria dos filhos. E a ação anulatória? A ação anulatória seria da viúva. Né? Porque eu estava pensando, Tadeu, estou pensando alto agora. É que eu estou provocando também, né? Eu sei que tu está me provocando, mas isso é bom. Não, estou pensando alto, assim, ó. Eu acho o seguinte, Tadeu. Acho que a ação anulatória e a ação indenizatória, na verdade, quem perdeu aqui foi a viúva. Sim, talvez. Não, raciocinem comigo. Os filhos, no momento que renunciaram, eles deixaram de existir. Isso. Eles são tidos como se nunca tivessem existido. E tem uma questão um pouco duvidosa, porque dá a entender que os filhos teriam repassado para a mãe com a intenção de, no futuro, quando houvesse a partilha em relação aos bens da mãe, tivessem acesso a essa rede de padarias. Eles não podem ser considerados prejudicados pela herança futura da mãe que ainda não ocorreu. Que é um não existe herança futura. Exatamente. Né? A mãe só vai deixar herança o dia que a mãe morrer. Exatamente. Não existe herança de pessoa viva. Então, os filhos não foram prejudicados porque não vão herdar da mãe. Então, retificando, não ratificando, retificando a minha primeira colocação, acho que quem é o autor da ação é a viúva. E o que deixa que no caso é como é o nome dela? Maria. E veja que no final da questão tem a referência, considerando todos os fatos narrados acima, a ocorrência de danos sofridos por José, Joaquim e Julieta, em decorrência da orientação equivocada. Então veja que a banca ela pende, ora para um lado, ora para outro, nessa elaboração da questão. E José, Joaquim e Julieta não... Pelo que se em tese não teriam dano. Não tiveram dano, né? Mas isso deixa mais clara a confusão da banca. A confusão da banca. Porque ela, no final ela fala que os danos são dos filhos, pergunta as medidas cabíveis a eles, mas sendo quem tem realmente o dano é ela. É a mãe. O que demonstra a necessidade de, novamente, flexibilização quanto à legitimidade por esses tipos de erros inconcebíveis na peça. Né? Exatamente. Não, eu acho muito apropriada essa tua colocação, Tadeu, porque e a captação desse equívoco da banca, Letícia, porque a gente percebe que os filhos, no momento em que eles renunciaram, eles são tidos como se nunca tivessem existido. Isso significa dizer que como eles são riscados do mapa, saiam daqui. Não, então, a sucessão, tanto que quem receber tudo é a Maria. Mas os filhos têm uma expectativa de quando a Maria morrer. Pelo amor de Deus, isso não é direito. E eles não existe herança de pessoa viva. Quando a Maria morrer, se a Maria deixar bens, que a Maria pode se desfazer todo o patrimônio em vida, aí então os filhos vão ter direito. Então, na verdade, apesar da prova induzir que os prejudicados são José, Joaquim e Julieta, a nosso sentir, me parece, não sei se vocês concordam comigo, a grande prejudicada aqui foi a Maria. Então, eu acho que eu vou ter que ser bastante tolerante nessa correção. Então, a autora da ação, a meu sentir, teria que ser a Maria.
Eu volto na questão que, pela parte final do enunciado, a banca vai ter que aceitar Maria em litisconsórcio com os filhos ou até mesmo os filhos. Né? Exatamente. Eu acho. Quem escreve mal tem que pagar. Eu acho que o correto seria Maria, mas eu acho que se nós incluirmos aqueles que fizeram dos 4, Maria, José, Joaquim e Julieta, eu acho que a banca deve acolher esses 3 como legitimidade ativa para a propositura da ação. Seja uma ação anulatória, seja uma ação indenizatória. Tá? Passamos para a nossa primeira questão, ainda em torno de direito de família. Pois é, não sei nas outras questões, mas nas questões de direito de família, que é a peça e a questão número 1, as duas com bastante controvérsia, assim, bastante situação que não tem como fechar a porta. Isto é assim. Não tem, aqui não tem como, de novo. Tá? Na questão número 1, que é a questão do José e da Tânia, sendo que a Tânia era uma estelionatária e o José casou com ela sem saber que ela era estelionatária, e aí então ele se sentindo enganado pela sua mulher, ele vai romper a sociedade conjugal, e aí a pergunta é se ele pode retroceder no estado de casado. Se nós olharmos o artigo 1557, inciso 1º e 2º do Código Civil, nós vamos ver que ali poderíamos embasar um pedido de anulação do casamento. Por quanto ao erro, quanto à pessoa. Mas me preocupa um pouco, nós estaremos, nas 2 perguntas de família, respondendo com erro. Né? Será que a banca faria isso? Mas me parece que o artigo 1557, inciso 1º e 2º do Código Civil, admite a possibilidade de tu anulares ou tentar entrar com uma ação anulatória do casamento para voltar ao estado de solteiro. De novo, desculpem, eu sei que talvez num dia como hoje, provavelmente vocês estão assistindo o programa e querendo ter certeza do que... Mas nós não temos como dar certeza para vocês. E, infelizmente, se vocês fossem no meu escritório com um caso igual a esse, eu jamais entraria com uma ação anulatória do casamento. É uma ação muito mais complexa, muito mais demorada, muito mais onerosa. Eu entraria com o divórcio. Sim. E em questão de, no máximo, 2 meses, 60 dias, estariam divorciados. E, professor Braulio, se eu só provocar um debate, a expressão reverter o estado de casado, ela é compatível com o divórcio? O reverter o estado de casado não é compatível com o divórcio. Me soou, nesse sentido, não foi na família, por mas isso ficou... que a opção primeira é a ação anulatória do casamento. Né? Essa me parece que é a opção da banca, porque é retroceder do estado de casado. O divorciado não retrocede no estado de casado. Exatamente. Tanto que a certidão que a pessoa vai ter do divórcio é uma certidão de casamento com o divórcio averbado. Então, na verdade, isso não é retroceder o estado de casado. Eu disse para vocês que eu não faria ação anulatória de casamento. É uma ação, vai demandar, se a outra parte contestar, vai levar 5 anos para anular esse casamento. Dilação probatória necessária? Meu Deus do céu, amplo aspecto probatório. Né? Até o questionamento se ele sabia ou não sabia que ela tinha sido punida criminalmente por estelionato. Se ela iria ou não iria aplicar golpes. Isso tudo vai ser questionado na ação anulatória de casamento. Então, eu jamais usaria ação anulatória. Eu usaria ação de divórcio. Só que a questão da forma como foi formulada, e principalmente por essa colocação que o Tadeu faz, de reverter o estado de casado, isso chama atenção para ser uma ação de anulação do casamento. Né? E a cautelar? Qual é a cautelar que cabe? Que é letra B, né? Qual é a cautelar que cabe para proteger o patrimônio? Se perguntar para 10 advogados de direito de família, os 10 vão dizer que é arrolamento de bens. Só que a cautelar de arrolamento de bens, ela é uma cautelar que não está prevista no Código de Processo. Ela é uma cautelar atípica. E se nós formos olhar
o que está estabelecido no artigo 822, inciso 3º do Código de Processo Civil, nós temos a ação cautelar de sequestro, tipicamente estabelecida ali. Então, na verdade, a meu sentir, a banca queria que os alunos indicassem que a cautelar é uma cautelar de sequestro, conforme previsto no artigo 822, inciso 3º do Código de Processo Civil. E aqui, pessoal, é uma das coisas que nós temos que parar um pouco e pensar no exame de ordem. Eu não consigo entender como que vocês têm que estudar para a prova de um jeito e para a vida profissional de vocês de outro. Se vocês forem trabalhar num escritório de família, a ação cautelar sempre vai ser de arrolamento de bens. Mas para a prova não é arrolamento de bens. Para a prova é sequestro, com base no artigo 822, inciso 3º. Então, essas questões de uma prova divorciada da realidade da advocacia atual, divorciada da prática forense, é uma prova que não pode passar sem receber a nossa crítica e o nosso desagrado com a forma como foi formulado. E acho que a nacionalização da prova é o resultado disso. Eu acho que quanto maior for o universo de alunos atingidos por uma mesma prova, e num país continente como o nosso, em que respondem esta prova alunos do Pará e alunos do Rio Grande do Sul, alunos do Amazonas e de São Paulo, me parece que não há como nós acertarmos e termos uma prova rigorosamente adequada às necessidades da advocacia. Muito mais ainda, se nós analisarmos que a jurisprudência do Rio Grande do Sul é uma jurisprudência de bastante vanguarda e ela tem um peso infinitamente pequeno na prova, porque a prova não é feita por gaúchos. Então, para nós que somos gaúchos e que advogamos aqui no Rio Grande do Sul, talvez devêssemos ter uma prova elaborada por gaúchos. Mas essa é uma outra questão que também a OAB deveria pensar e refletir sobre isso. E eu tive a oportunidade de participar de muitos debates sobre isso e sempre me posicionei contrário ao exame nacional, advogando e sustentando que a prova deveria ser sempre regionalizada para privilegiar e recepcionar adequadamente a jurisprudência do tribunal do estado onde a pessoa vai exercer a advocacia. Professor Braulio, essa cautelar de sequestro, ela teria que ser uma cautelar preparatória ou poderia ser incidental? Eu acho que tanto faz aqui, Tadeu. Tanto faz. Pode ser preparatória. Se for preparatória, cuidado com a propositura com o prazo, né, para a propositura do processo principal, mas acho que tanto faz. Eu diria que as cautelares preparatórias têm mais eficácia do que cumpre mais o seu papel do que as cautelares incidentais ao processo principal. Porque, na maior parte das vezes, quando a parte é citada de um processo principal, ela já toma uma série de medidas que, às vezes, quando vem a decisão cautelar, já torna quase inócua a decisão a liminar deferida. Então, eu proporia uma cautelar de forma preparatória do processo principal. Mas não afastando a possibilidade da cautelar incidental, que seria perfeita também. Sem problema nenhum. Se o advogado escolheu propor primeiro a ação anulatória do casamento e depois, no decorrer da ação, o que me parece que é o que está aqui na prova. Me parece que propõe uma ação anulatória do casamento e, incidentalmente, uma cautelar de sequestro. Ou na própria inicial já pede uma liminar. Exatamente. Com esse efeito cautelar. E, agora vejam, né? Eu estou dizendo para vocês que a resposta da questão 1, a meu sentir, na banca, é ação anulatória do casamento, sendo que a cautelar prevista no item B é sequestro. Se vocês forem do meu escritório, eu faria um divórcio. Com arrolamento. Com arrolamento de bens. Questão 2, da professora Letícia, né?